E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje, os vídeos todos terão esse barulho do condicionador de ar, porque está impossível de ser diferente. Eu gostaria de fazer um som mais limpo para vocês, mas não estou podendo, não estou conseguindo. Eu sei que assim a gente tem assuntos muito mais interessantes para tratar do que day trade. Eu sei que já tem conteúdo demais sobre day trade nesse canal, que vocês não aguentam mais falar sobre isso, me escutar falando sobre isso, mas ainda assim eu preciso retomar esse assunto porque eu sinto que eu tenho dever mesmo. Não é uma coisa que me dá prazer de falar a respeito, é uma coisa que eu sinto obrigação de falar. Então vamos falar a respeito disso. E para não ficar uma repetição daquilo que eu já falei, eu vou tentar inventar umas historinhas novas para tentar entreter vocês aqui de alguma forma. Então, eu vou criar uma situação fictícia em que eu seja um charlatão e eu estou querendo ganhar em cima de vocês dinheiro real, e eu vou ganhar esse dinheiro real ensinando vocês a ganhar dinheiro vendendo Cafra. Cafra Trade. Não é day trade, é Cafra Trade. Porque eu vou mostrar para vocês, e eu quero que vocês entendam, e vocês vão entender nesse meu curso, que vai ter 4 aulas totalmente gratuitas. Basta que você clique aqui em algum lugar dessa tela e que você coloque ali o seu e-mail, que você diga que você tem vontade de participar, e eu vou te ensinar o segredo, a técnica necessária para que você ganhe fortunas, aprendendo a lidar com as lógicas e o algoritmo e o estudo dessas curvas aqui, porque eu vou mostrar para vocês que existe uma lógica e um comportamento de mercado que você pode ver refletido, por exemplo, nessa queda aqui, e a toda queda se segue um momento de pequena recuperação, e essa pequena recuperação ela tem uma queda, mas depois ela só alavanca, e aí você tem um momento de alta. Eu fico imaginando a cara que vocês fariam para esse curso, de total apatia, de desprezo, de descrédito. E aí vocês me diriam, não, você está viajando. O que na verdade acontece é que tem itens novos e o pessoal está tentando enchantar esses itens novos. E aí quando você tem um monte de gente tentando enchantar ao mesmo tempo, o que acontece? O preço do estilhaço sobe, e como está todo mundo comprando estilhaço, eles adiam o plano deles de cafrar o 7. Mas se eventualmente todo mundo conseguir enchantar essas peças, talvez eles deixem de ter essa prioridade atual do momento, que é estilhaço, e talvez eles voltem àquelas metas antigas de cafrar o 7 deles. Então você, conhecedor do jogo BDO, pode dizer, não, Fausto, você está viajando aí, porque essa curva aí não tem nada a ver não, cara, você está viajando. Me prova que não, me prova que eu não tenho, que o meu curso aqui ele não mostra para você o segredo por trás dessa curva. Você vai dizer, olha, cara, o que acontece é que tem muita gente que dropa esse negócio que quer vender, e as pessoas aceitam vender por valores diferentes. E tem muita gente querendo comprar, só que as pessoas elas querem comprar por valores diferentes. E essas compras e vendas vão sempre acontecendo ao redor de algum valor. E quando essas compras e vendas elas vão acontecendo ao redor de algum valor, esse valor ele se torna um fechamento, e aí você tem uma variação para cima e para baixo. Então, por exemplo, se todo mundo amanhã enchantar o de Gordes e voltar para os planos de cafrar 7, o que vai acontecer? As pessoas vão chegar com dinheiro e elas vão sumir com todas essas cafras do mercado. As próximas pessoas que vierem colocar, elas vão colocar no mínimo por 2.390. E aí com muitos negócios acontecendo em 2.390, ele vai se tornar um novo fechamento, e você vai poder chegar nesse mercado aqui e vai poder colocar para vender por 2,5, por exemplo, por 2.500, e por 2.600, e por 2.700. Tem gente com cafra guardada que só vai colocar para vender se eventualmente esses preços voltarem a subir. Até lá ele vai ficar com a cafra no bolso guardado, porque ele não vai querer vender. Por que você consegue argumentar comigo nesse nível? Porque você conhece BDO, porque você conhece os estilhaços, porque você conhece a cafra e porque você sabe como a economia do jogo funciona. E por que é que você não consegue dizer para mim o que vai acontecer com o dólar amanhã? Por que você não consegue dizer para mim o que vai acontecer com o dólar amanhã? Porque você conhece a movimentação de cafra e de estilhaço, mas você não conhece o fluxo da soja, do cobre, do ferro, do zinco. Você não conhece o fluxo de cabo de iPhone, carregador de iPhone, você não conhece o fluxo de brinquedo da China, você não conhece o fluxo de peça de computador que vem de fora. E para que existam negócios internacionais, as pessoas elas precisam ter a moeda do lugar onde elas vão comprar a coisa. Da mesma maneira que o chinês, quando chega no Brasil e quer levar
milhões de toneladas de soja, ele precisa comprar real para poder comprar essa soja. Quando você vai lá no eBay e compra toneladas de carregador de iPhone, você tem que comprar a moeda chinesa. E isso você faz passando pelo dólar. Então, o que acontece? Essa flutuação de mercado, ela acontece porque dólar, real, ien, peso, são todas commodities da mesma forma que cafra, da mesma forma que estilhaço. As pessoas, elas têm interesse em comprar uma moeda. Na época da pandemia, as pessoas quiseram uma moeda mais segura. O que aconteceu com o dólar? Ele subiu e subiu no mundo inteiro. Por que no Brasil subiu muito mais? Porque a gente teve outros problemas econômicos que fizeram com que a nossa moeda se desvalorizasse ainda mais. Logo, é mentira que qualquer pessoa possa chegar hoje, estou falando qualquer economista e qualquer bancário, é impossível o cara chegar para você e dizer onde é que o dólar vai estar amanhã. Não existe uma pessoa que possa fazer isso. E por que não existe uma pessoa que possa fazer isso? Porque a pessoa não sabe sobre todas as transações que acontecerão. A pessoa não sabe sobre todas as transações internacionais que acontecerão amanhã. Somente por isso. Logo, toda essa ideia de que você compra por um valor e vende por outro valor, ele não faz sentido. E embora existam traders que de fato exploram algoritmos de autotrade e conseguem burlar e conseguem fazer determinadas coisas, isso não é uma garantia, porque a flutuação que ele cobre, ela não é tão grande ao ponto de tancar uma mudança brusca no mundo que pode acontecer a qualquer momento e que você não sabe qual é. Entende? Agora, por que a gente está aqui hoje? Por que eu chamei todos vocês aqui para falar sobre isso? Porque uma pessoa, por quem eu tenho consideração, que já me procurou perguntando sobre day trade e que já entendeu que isso é furada por um vídeo anterior que eu fiz, ela veio e me falou, então como que você justifica esse cara? Como que você justifica esse cara? E aí eu caí na propaganda de um cara que durante o curso dele, que ele dá para os alunos dele, ele provou que o método dele é funcional, e ele transformou R$5 em um carro. Ele tem tanta confiança no modelo dele que ao vivo, para os alunos dele, ele transformou R$5 num carro de 27 mil reais. E aí tem o aluno fazendo esse depoimento. Ele falou, olha, quando eu vi o cara no curso transformar R$5 em 27 mil, aí eu falei, não, realmente o método dele é eficaz e eu vou estudar com esse cara, e hoje eu estou vivendo disso, o depoimento do aluno. Eu dei risada, e a minha risada ela soou até desrespeitosa nesse momento que aconteceu. Como é que se explica isso? O que se explica é que quando todo mundo é mentiroso, só se destaca e só vira trending topics e só ganha visibilidade quem mente mais alto. Não tem aquelas técnicas de engajamento, a gente não estava falando disso, que ficar falando mal dos Zeus, da engajamento, da visibilidade, que ficar xingando os caras, da visibilidade. Num lugar onde todo mundo mente, porque você tem centenas, milhares de gente vendendo curso de day trade, se você quiser se destacar, você tem que gritar mais alto. Se está todo mundo mentindo, você tem que mentir mais alto. Então, se está todo mundo dizendo que está pagando um café de R$180 em 30 segundos, então você tem que dar um berro mais alto, que é para ver se você chama mais atenção. Agora eu quero pegar esse número que o cara usou, que é R$5, que ele transformou em 27 mil, e esse curso, ele dura 4 semanas. É um curso de 4 semanas, que você pode pagar em 4 parcelas de R$85. Vamos lá. O cara fez 27 mil a partir de R$5, ou seja, em 4 semanas ele multiplicou o capital dele em 5.400 vezes. A pergunta é, anotem bem esse número porque ele é bem importante. A pergunta é, por que ao invés de comprar o carro de R$27 mil, ele não pegou esses R$27 mil e usou exatamente a mesma técnica que ele usou durante o curso nesse montante? E ao invés de R$5, por que ele não investiu 27 mil? Porque aí ele teria 145 milhões e 800 mil. Dava para ele comprar 5.400 carros. Dava para ele ter comprado 5.400 carros. Mas se ao invés de comprar 5.400 carros, ele usasse a mesma técnica que ele sabe que funciona, se ele aplicasse por mais 4 semanas, no final do terceiro mês, ele teria 787 bilhões de reais. Se o real
não valesse tão pouco perante o dólar, ele seria o homem mais rico do mundo. Ele só não seria o homem mais rico do mundo porque o real vale pouco. Mas, se ele usasse essa mesma técnica por mais um mês, rapaz... Eu não sei ler isso. Isso daqui é milhão, isso daqui é bilhão, isso daqui é trilhão. Então ele teria 4 quadrilhões, 251 trilhões, 528 bilhões de reais. Em quanto tempo? 4 meses? 5 meses? O cara é foda. O cara, ele é realmente foda. Mas ele tá te vendendo um curso por 4 vezes de R$85. O cara tá gastando fortunas de AdSense no YouTube, de propaganda no YouTube, que não é barato, para alcançar o máximo de número de pessoas, atrapalhando o meu vídeo, atrapalhando o teu vídeo, para tentar convencer pessoas a gastarem R$340 no curso dele. O que me incomoda não é a existência desse cara. Não, na verdade a existência dele me incomoda sim. O que me incomoda é que a nossa população brasileira, ela não tem mecanismos de defesa contra esse tipo de discurso. A existência desse cara, ela não coloca a minha existência em risco, talvez nem a sua. Mas durante a pandemia teve muita gente que entrou numa situação de desespero, de não saber como é que vai colocar a comida na mesa para a família. E quando a pessoa está extremamente desesperada, ela vai ver em toda oportunidade de ganhar dinheiro um último tronco ao qual se agarrar. E se ela se agarrar a esse tronco e você chegar nela e disser, cara, você não vai ficar rico com esse negócio aí não, cara. Na verdade, o que você está vendendo é um copo de leite batido numa proteína de soja. E isso daí, ele não vai fazer milagre com a tua saúde e não vai te deixar bilionário do jeito que você escutou na palestra que você foi. Você pode pagar seus boletos vendendo esse shake aí, você pode sustentar sua família vendendo shake. Se você for muito simpático, se o seu atendimento for muito bom, se você for tão legal que as pessoas queiram tomar o seu shake todo dia, porque ser você a pessoa que está vendendo, e pelo shake ser gostoso, você pode pagar seus boletos. Bilionário, você não vai ficar. E aí, só que para uma pessoa que está desesperada, quando você chega falando isso, é como se você quisesse o mal dela. Porque como ela vê esse shake ou esse day trade como a única saída da vida dela, da situação desesperada em que ela está, quando ela te escutar dizendo que aquilo não presta, ou que é uma potencial armadilha, ela vai achar que você não quer que ela saia da situação de desespero em que ela se encontra. Ela vai te ver como um inimigo e não como um amigo tentando alertá-la disso. A minha pergunta é, por que a gente se permite viver numa sociedade em que a gente veja esse tipo de propaganda e não se escandalize com ela e não tente conversar com todo mundo a respeito disso, para que no momento em que a pessoa ela se pega no momento de desespero, ela já esteja vacinada contra esse tipo de charlatão que está te dizendo que esses R$5 que você tem no bolso hoje para comprar pão pro seu filho é suficiente para você comprar um carro depois de 4 semanas, se você se endividar e pagar aí 4 prestações de R$85 no cartão de crédito. Eu tenho que pegar esse cara e arrastar a cara dele no asfalto, porque ele não está tentando vender para qualquer idiota, ele está tentando vender para pessoas... Quem vai comprar o curso dele são as pessoas mais desesperadas. Porque estão tão desesperadas que elas não conseguem perceber que não existe possibilidade nenhuma de você transformar R$5 em 27 mil. Não por day trade. Você pode, por exemplo, comprar e vender no mesmo horário, comprar e vender no mesmo horário. Todo dia você compra e vende várias vezes no mesmo horário. E aí, independente se a curva, se o negócio sobe ou cai, você registra só o que sobe. Ou seja, se eu compro 5 vende 5 e amanhã eu compro 5 vende 5 e depois de amanhã eu compro 5 vende 5, amanhã subiu, mas depois de amanhã caiu, eu registro só a subida. E se eu fizer isso muitas vezes por dia durante muito tempo e registrar só as minhas subidas, no final eu mostro que eu fui dobrando cada vez mais e que eu fui fazendo cada vez mais dinheiro, e eu posso ter isso documentado para mostrar para você nos registros lá do trade. Posso fazer isso, eliminando as perdas. Um pai de família desesperado vendo um gráfico feito só de ganhos, excluídas perdas, o cara, para produzir esse relatório, ele pode ter investido R$30 mil e ter saído com 27 mil.
E aí, no fim das contas, dizer que ele fez esses 27 mil a partir de 5. Isso é perfeitamente factível. Isso eu faço se você me der o dinheiro para eu perder tempo fazendo essa besteira aí. Agora, fazer uma pessoa desesperada por recursos acreditar numa história dessa, eu não sei como esse cara tá vivendo em liberdade ainda. Não sei como esse cara tá vivendo em liberdade. Por que ele tá vivendo em liberdade? Porque ele não é o único. Então a gente não prende um, por quê? Porque são centenas fazendo a mesma coisa. E a existência de centenas fazendo a mesma coisa, de centenas de pessoas vendendo cursos de day trade ao ponto de você não lembrar a cara de todos eles, de tantos que são, me faz eu me perguntar não só do quanto isso virou um marketing multinível, mas quem é que ganha com tudo isso? E quem ganha são as operadoras. A maior beneficiada é a operadora, porque ela ganha na compra e na venda. Se você compra dólar, você paga taxa. Se você vende, você paga taxa. Então, quanto mais imbecil estiver comprando e vendendo o tempo inteiro, mais essas operadoras elas vão lucrar rios de dinheiro com essas pequenas taxas. Porque quanto mais gente crédula estiver colocando R$1.000 todo dia lá, independente do cara que... 2 entram com 1.000, um cara sai com 1.800 e o outro cara sai com 200, foda-se, porque no fim das contas... ainda tem os outros operadores que realmente importam, que realmente alavancam o preço da moeda. Aí a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando de Toyota, de China, a gente está falando do agronegócio. Então essas empresas que realmente eu falei Toyota porque eu estava pensando no Japão, assim, Volks. Os grandes donos de capital, eles realmente alavancam o preço das coisas, e como você não sabe para onde eles vão amanhã, é muito difícil para você saber para onde o dólar vai. E o day trader, ele ganha nessa história de que não importa o tamanho da flutuação, você vence na variaçãozinha que tem naquelas curvas. E embora existam algoritmos que você possa tentar driblar, é preciso que você deixe claro que você está vendendo um negócio que é de extremo alto risco e que você só pode colocar num negócio desse um valor que você tem certeza que você pode perder e que você não vai sair chorando, ou que pelo menos você não vai tirar comida da sua família para investir num negócio desse, porque afinal de contas o ganho não é garantido. Não existe uma técnica garantida de sucesso. Tem gente que tenta fazer isso ao vivo e depois tem que fugir com o dinheiro de todo mundo que investe na carteira dele. Por quê? Porque ele fez uma dívida, um rombo tão grande que ele não vai conseguir devolver o dinheiro dos investidores e ainda pagar seus boletos. Tem histórias, tem registros aí, basta procurar. Enfim, eu estou terminando isso de forma bastante inconclusiva. Mas fica aqui o meu desabafo e a minha desesperança, sabe? Porque o que é triste é perceber que nós estamos num país onde as pessoas elas não têm culpa de não terem tido educação suficiente para se imunizarem contra esse tipo de discurso. A gente não tem educação suficiente para parar e refletir que R$5.000, que não pode existir uma forma lógica de transformar R$5.000 em 27 mil em 4 semanas. Isso é muito triste. Acho que eu preciso de um abraço.